Olá, alunos e professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula aí do novo ensino médio, da segunda série. Nós vamos estar aqui trabalhando aí, dando continuidade ao desenvolvimento da seguinte atividade e aula. Pode se colocar aí na tela, por gentileza. A estrutura interna do planeta, atividade 2, desenvolvimento 2. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, nós estamos aí vendo o aprofundamento à cultura do solo, do campo à cidade, unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. E aí a gente já pode ir para a próxima tela, que já vamos ver aí, as habilidades dos eixos estruturantes. Lembrando que a habilidade, o principal eixo estruturante desta atividade é a investigação científica, e nós temos aí as seguintes habilidades aí que aparecem, aí, habilidades 01, 02, a 03, 04, 05 e 06, habilidades aí das ciências humanas, sociais e aplicadas. E também temos as habilidades aí do currículo paulista, que está aí na tela para vocês, habilidade 103 e habilidade 306, da parte aí de ciências humanas, sociais aplicadas, tendo aí o objetivo entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando que todos os processos da natureza estão interligados. Tá certo? E agora nós vamos ver aí um vídeo, na realidade a continuação do vídeo do desenvolvimento 1, que fala aí sobre a questão de entenda como acontecem terremotos e abalos sísmicos, de ciência é tudo. Vocês vão ver a continuação daquele vídeo, daqui a pouco nós retornamos. Até breve. Eles atuam no monitoramento de terremotos no país e também integram a rede sismográfica brasileira. A gente está falando do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília e também do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. A sismologia é o estudo dos sismos, também chamados de terremotos. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo e o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília estão entre os principais centros de pesquisa da área no país. Um dos trabalhos do Centro de Sismologia é atualizar o mapa de risco sísmico do Brasil, porque já aconteceu, por exemplo, tremor aqui no país de magnitude 6. O tremor de magnitude 6 libera uma energia similar à de uma bomba atômica. Então, ter um histórico também da sismicidade, entender por que esses tremores acontecem é fundamental para o país e até para tomar decisões estratégicas. O trabalho do Observatório Sismológico se baseia na coleta de dados das estações sismográficas, e processamento desses dados para detecção de terremotos. Os objetivos desse trabalho são tanto o conhecimento da localização desses terremotos, como a utilização das informações que esses terremotos trazem para o estudo do interior da Terra, que seria a parte da, digamos assim, geofísica da sismologia. Como é que funciona esse monitoramento? Nós instalamos estações no campo, vamos até o campo, instalamos estações, e essas estações elas registram a vibração do meio. O que é uma estação sismográfica? Basicamente é um sensor que fica captando ali a vibração do solo, coisa de nanômetro. Esse sensor ele envia dados para um registrador que armazena e digitaliza esses dados, prepara para a transmissão em tempo real, que é feita através de links via satélite, 3G, que envia esse dado para o Centro de Sismologia. O grande desafio de se manter os equipamentos em campo para fazer o trabalho de monitoramento sismológico é realmente garantir financiamento para manter essas estações. O Brasil é tido como, historicamente, o senso comum sugere que o Brasil não é um país que tem terremotos, mas isso não é a realidade, e muitas vezes, devido a essa visão que se tem em relação aos terremotos no Brasil, é um pouco complexo de conseguir financiamento para manter e desenvolver o nosso trabalho. Com o objetivo de monitorar os abalos sísmicos no Brasil e obter informações sobre a estrutura interna da Terra, foi formada a Rede Sismográfica Brasileira. Uma das instituições que compõem a rede é o Observatório Nacional,
unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Centro de Sismologia da USP e o Observatório Sismológico da UNB também fazem parte do projeto. O Observatório Sismológico é uma das instituições do país que compõe a Rede Sismográfica Brasileira, que é um consórcio de instituições de pesquisa que trabalham com sismologia, né, que são compostas principalmente pela UNB, Observatório Sismológico, a Universidade de São Paulo com o seu Centro de Sismologia, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o seu Laboratório de Sismologia e o Observatório Nacional, que tem o Laboratório de Sismologia lá também. Além disso, né, existe o Serviço Geológico Brasileiro, né, que faz parte, mas ele seria uma instituição de acompanhamento do trabalho e também de fomento da rede sismográfica. A rede sismográfica brasileira ela tem cerca de 100 estações, né, espalhadas em todo o Brasil. Uma novidade lançada recentemente pela empresa Google vai monitorar terremotos através dos acelerômetros de smartphones. Os primeiros alertas através dessa tecnologia já devem começar no próximo ano. Existem hoje iniciativas, né, graças ao desenvolvimento tecnológico, de criar redes utilizando smartphones, como por exemplo no caso do Seismic Alert do Google, né? Mas de qualquer maneira esse tipo de rede ela não é completamente útil para permitir que se obtenha todos os produtos, todos os resultados que uma rede de sismógrafos convencionais permitiria, né? A grande vantagem da rede que utiliza smartphones é a quantidade de sensores, né? Vamos dizer assim, cada smartphone seria um sensor, né? E a possibilidade de gerar alertas em um tempo muito reduzido. Isso para regiões, para países onde os terremotos de grande magnitude são, né, uma questão importante, se torna uma iniciativa muito interessante. Você pode salvar vidas com esse sistema, evacuar um prédio no início de uma atividade sísmica. Então, realmente, essa iniciativa é muito bacana, além de utilizar os acelerômetros dos celulares como sensores. Isso já vinha sendo utilizado, por exemplo, na Califórnia. E eu acho que é uma tendência, agora com Big Data, com inteligência artificial, que a gente consiga utilizar cada vez mais dados e processar esses dados de forma útil para a nossa pesquisa. Então, com certeza, eu acho que isso vai ser uma tendência importante para o futuro. É isso aí. Então o vídeo realmente ele mostra, né, o que a gente já está explicando para vocês, né, a questão do uso constante, né, da tecnologia, né, e cada vez mais que esse equipamento aí vai se modernizando, mais informações nós vamos ter aí da estrutura e da dinâmica do nosso planeta, né, na parte interna. Nós vamos dar continuidade aí a essa aula, né, que vinha já do desenvolvimento 1, né, porque a gente falou daí dos movimentos internos do planeta, né, movimento convergente, divergente e transformante. E aí eu trouxe de novo, né, aquela imagem lá das correntes de convecção da Terra, né, para fazer aí uma nova análise em cima dela, né? Lembrando que ela também é chamada de células de convecção, né? Aí vocês estão vendo lá, nós temos aí a litosfera, né? Que é a parte mais fina, é a camada mais fina do nosso planeta, né? Logo em seguida aí tem um manto com a astenosfera, né? A gente sabe que o manto ele está aí, né, numa circular, né, porque a temperatura é extremamente elevada, né? O manto não é líquido, mas ele é denso, né? Ele é mais denso, né, do que um líquido, né? Mas ele é maleável, então ele vai circulando, né, porque as temperaturas são elevadas, né? A mesma coisa que você colocar aí, né, na panela uma água, né, no forno, e aí a água vai começar a fazer esse mesmo movimento aí, tá certo? E sempre lembrando, né, que essa relação aí do movimento do manto faz com que haja o movimento das placas tectônicas. Então é sempre importante retratar isso. Onde tem a formação das montanhas, né, onde está o trench lá, a gente está vendo aí as formações das montanhas, porque é uma placa entrando em contato com a outra, né, uma indo sobre a outra, né, que nós chamamos aí desse processo aí de subducção, né, como, né, nós temos aí também, né, o núcleo, né, que está
logo abaixo do manto, né, tanto o núcleo interno como o núcleo externo. Então toda essa relação que a gente está vendo aí da figuração aí dessa convecção aí, correntes de convecção ou células aí de convecção da Terra, faz com que as placas tectônicas se movimentem e logicamente interfere também na nossa superfície do planeta. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí as atividades sísmicas, né? Um mapa muito legal aí que nós temos aí, que ele mostra, né, onde estão, né, todas essas atividades sísmicas no nosso planeta. Então onde está, né, as bolinhas vermelhas, né, e mostrando lá circulares, lá piscando, é onde há tectonismo e vulcanismo. Então vocês vejam que toda a superfície do planeta ele sofre aí as consequências, né, dos impactos e dos afastamentos aí das placas tectônicas que vocês viram aí na aula anterior, tá certo? Então nas fronteiras entre as placas ocorre, e aí está mostrando a localização das placas em relação aos continentes, né? O que eu quero dar destaque é no Círculo do Fogo do Pacífico, né, que também é conhecido aí como Anel de Fogo do Pacífico, né, que ele está tanto na parte do Pacífico no oeste como no leste do planeta, né? 90% dos abalos sísmicos, né, e dos 50% dos vulcões existentes no nosso planeta estão nessa área aí. Então é interessante retratar isso para vocês. São mais de 40 mil quilômetros de extensão, né, para vocês terem uma ideia aí, do oeste da América até o leste da Ásia e da Oceania, né? Então veja aí que países, né, sofrem consequências diretas aí do tectonismo e do vulcanismo, né, porque tem placas abaixo dele, bem abaixo deles. Não é o que acontece no Brasil, né? A gente está vendo aí pelo mapa, né, a placa sul-americana, né, e a América do Sul praticamente aí no centro dela, né? Como o Brasil está mais ao leste da América do Sul, ele praticamente está no centro da placa, não sofre essa interferência de encontro ou afastamento de placas tectônicas, não tem problema de tectonismo ou vulcanismo, mas pode sofrer, né, com abalos sísmicos de outras regiões, né? Tem que lembrar que o mesmo hipocentro sendo distante a milhares de quilômetros de uma certa região, o epicentro pode ocorrer em qualquer área do planeta. É lógico que uma intensidade de ondas sísmicas bem menores, mas não quer dizer assim, no Brasil não vai ter abalo sísmico. Tem, porque a gente já viu vários abalos sísmicos ocorrerem no nosso país, isso aí, né, por causa de reflexos, né, de outras regiões aí onde se localiza o hipocentro. Lembrando que o hipocentro é abaixo da superfície da Terra, né, onde há o encontro das placas tectônicas, tá certo? Põe de novo lá no mapa, por gentileza, que a gente vai ver também, né, na relação aí do Oceano Atlântico, né? A gente vê que tem um corte lá de placas lá, placa sul-americana com a placa africana, né, a placa norte-americana com a placa indo-europeia, né? São placas enormes, né? E elas fazem um processo de afastamento. É aí que nós chamamos aí da dorsal mesoatlântica. Isso também acontece no Índico, como a gente está observando, e também acontece no Pacífico. Então, quando a gente fala em dorsais, para lembrar vocês que eu falei no desenvolvimento 1, também tem essa relação, né? São, na verdade, cadeias montanhosas, né, que estão lá no fundo do oceano. Então elas estão se formando porque há o afastamento dessas placas, né, o que pode ocasionar, né, o vulcanismo, né, erupções vulcânicas constantes, né, como também pode acontecer aí tsunamis com o movimento aí das placas tectônicas, como acontece muito no Oceano Índico, né? E tivemos aí vários exemplos aí que ocasionaram aí problemas aí com vários países aí. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar, né, tectonismo aí, né? Nós temos dois processos aí por causa do movimento tectônico. O primeiro deles é a orogênese, né? Aí trouxe as imagens para vocês, né? Ele é um movimento tectônico que ocorre de forma horizontal, tá? Ele pode aí ter duas ou mais configurações. Ele pode ser convergente quando duas placas se chocam, né? Como está mostrando aí nas imagens para vocês, ou quando ele é divergente, quando há o afastamento dessas placas, tá? Como dei o exemplo aí das dorsais
que ocorre aí no Oceano Atlântico, por exemplo. Tá? Então a primeira, no caso aí do movimento de convergência, ela provoca aí o surgimento aí de dobramentos, né, montanhosos, né, e cordilheiras, né? Por isso que falamos de dobramentos modernos, né? E a segunda responde pela formação das dorsais, como eu falei para vocês, aí de cordilheiras submarinas. O interessante é vocês aí observarem a imagem e ver lá que a primeira do lado esquerdo, na parte superior, ela tem uma placa continental se encontrando com uma placa oceânica, tá? E isso aí, né, que é um processo aí de subducção, pode formar ilhas vulcânicas, como mostra a imagem, né? Então nós temos diversas ilhas vulcânicas aí, até logicamente extintas, né? Como é o caso aí do arquipélago de Fernando de Noronha aqui no Brasil, na região Nordeste. Do lado direito dela, nós temos aí uma placa oceânica se encontrando com uma placa continental mais próximo do continente, né? Diferente do exemplo anterior. E aí formam aí as cordilheiras vulcânicas, aí, cordilheiras montanhosas, como é o caso aí, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, né, aqui na América Latina. Agora, quando nós temos aí o encontro de duas placas tectônicas continentais, tem uma formação aí também de cadeias montanhosas, e o interessante é que com esse movimento, essas cadeias, elas tendem a crescer, né, constantemente. É o caso aí das cadeias montanhosas lá do Himalaia, né, quando tem lá o movimento aí dessas placas aí também no processo de subducção. São duas placas, né, que são consideradas placas continentais, e nesse movimento aí as cadeias montanhosas elas continuam crescendo, logicamente bem pouco, né, por ano, mas cresce, né? Então, por exemplo, a cordilheira do Himalaia, ela tem aí um crescimento aí anual, né, em torno aí de 3 a 10 milímetros por ano, tá certo? Então é interessante aí retratar isso aí para vocês. O outro movimento que a gente tem, fora o de orogênese, né, que são aí o surgimento de cadeias montanhosas, é o movimento de epirogênese, né? Lembrando que o movimento de orogênese são movimentos horizontais. O epirogênese é o contrário, são movimentos verticais. E aí eu trouxe também 3 imagens aí para exemplificar para vocês. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Tá lá, ó. Então, a epirogênese aí, essa expressão ela foi criada aí no final do século XIX, né? Tem aí, na realidade, aí um fenômeno geológico, como é a orogênese, né? E resulta aí nesses movimentos tectônicos verticais, né? A gente até observa aí nas imagens, né? Eles têm duas características. Se for para cima, né, ele vai estar o nome lá de soerguimento, né? E para baixo é chamado aí de subsidência, tá? Então o soerguimento é a elevação de altitude sem dobras ou falhas, tá? Lembrando que isso acontece fora do encontro ou afastamento de placas tectônicas, tá? Em regiões mais centrais aí, né, onde não há esses encontros aí, esses processos de tectonismo ou vulcanismo, tá certo? No caso da subsidência, é o contrário aí do soerguimento, né? É o rebaixamento aí das altitudes em um determinado relevo, tá? Então, na realidade, esse movimento ele acontece em terrenos estáveis, né, com formações geológicas antigas, como é o caso do Brasil, né, que tem formações até quaternárias aqui, tá? Por não apresentar aí dobras e falhas, não proporciona aí terremotos e vulcanismo, tá certo? E aí abrange grandes regiões continentais, como nós temos aí vários exemplos aqui no Brasil, né? Nós temos regiões extremamente antigas aqui, né? E nós temos aí morros, vales, né, que proporcionam esse processo de epirogênese, né? Na verdade, esse processo de epirogênese, que é um processo de verticalização, ele nada mais é do que uma pressão que a placa tectônica ela sofre. Então, logicamente, sofrendo esse processo aí de pressão das placas tectônicas, elas vão refletir na superfície. É o mesmo que acontece na orogênese. Só que na orogênese há encontro ou afastamento de placas tectônicas. Isso não acontece nesse movimento, que é o movimento de epirogênese. Ambos os movimentos têm a influência das placas tectônicas. Então, para lembrar os alunos sobre essa questão aí. Então, todos fazem parte aí desses movimentos aí das placas tectônicas abaixo aí da nossa superfície, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver,
né, vulcanismo, né? Nós vimos aí, né, a questão aí do tectonismo, né, através do movimento de orogênese e pirogênese, e aí nós temos aí agora, né, o vulcanismo. Aí eu trouxe aí um modelo aí de vulcões, né? São vários tipos, né? Mas basicamente é nessa relação. O número 1 que a gente está vendo lá abaixo da superfície terrestre é a câmara magmática. É onde vai se concentrando o magma do vulcão. Então ele vai se acumulando nessa câmara. A gente tem que saber, a gente tem que lembrar que é uma região extremamente quente, né? O magma, ele é um fluido, então ele vai, além de estar aquecendo, ele além de ser líquido, tem a parte gasosa, né? E logicamente ele vai pressionar a parte de cima, que a gente vê lá na imagem o número 2, que o número 2 é a rocha, junto com, né, o processo aí do número 3, que a chaminé você vê que ela é estreitinha, né? Então ela vai pressionando as rochas, né? Então vai pressionando essa superfície, né, que aí aparece como base, até ela romper. E aí todo esse magma aí que pede, né, que está loucamente para subir, ela vai subir aí na chaminé. E logicamente o vulcão, né, ele vai se formando através do magma, né? Ele vai ter o que aparece, por exemplo, aí no número 5, né, que é o depósito de lava em outras áreas do vulcão, a fissura, né, que são rachaduras que vão aparecer aí nos extremos, né, das camadas aí das paredes vulcânicas, né? Aí nós temos lá o 7 que ele mostra lá, que são as camadas de cinza que vão se acumulando aí, porque elas vão se resfriando como magma, né? Tem que lembrar que o vulcão é formado aí pelo resfriamento do magma, né? E essa quantidade de cinza que é expelida aí do subterrâneo, né? O 8 que ele aparece aí é o cone, porque aparece não só um, mas diversos cones aí, né, na região aí do vulcão, né? Nós temos aí o 9 que aparece, que são as camadas de lava que vão escorrendo na parte externa, que é emitido aí pelos vulcões, né? Aí nós temos o que eles chamam de 10, a garganta, que é uma parte mais larga, que é aquilo que aparece as imagens na televisão, né? Quando, né, eles vão mostrar as imagens assim do alto, né, e aparece, né, uma boca enorme assim, aquilo lá é a garganta, né? Porque na realidade o que nós vimos no 3, a chaminé, ele é bem estreito, né, em relação à garganta. Então, né, dependendo da quantidade de magma, aquilo lá pode explodir, né? E muitas vezes quando há uma erupção vulcânica, muitas vezes o vulcão ele explode toda a sua base dele, e aí vai se formando novamente, né, dependendo aí do seu vulcão. Vamos colocar lá na tela, por gentileza, novamente, lá. Então nós temos lá o 11, que eles chamam de cone parasita, que praticamente ele não é, a lava não sai nele, né? Aí o 12 é o fluxo das lavas, né, que vão sendo expelidas para o exterior do vulcão, né? O 13, ele aparece aí como a ventilação, né, que aí até sai aí as camadas, né, de cinzas, né? O 14 é a cratera, né, que é aquela parte superior, né, lá na boca do vulcão, e aí nós temos aí a nuvem de cinza, né, que primeiramente, né, muitas vezes aí na questão aí da erupção dos vulcões, a partir do momento que saem as cinzas, já é considerado uma erupção. Necessariamente você não precisa ter um magma a ser expelido para falar que é uma erupção vulcânica, até porque a cinza, ela também é um componente aí do interior do planeta que afeta a nossa superfície, né? Não só na atmosfera, mas também como no solo, né? Então é importante retratar isso. E o interessante é lógico, né? Quando a gente fala sobre vulcanismo, a gente fala também da formação das rochas ígneas, né? Que são vulcânicas aí, né? Ou plutônicas, né? Então depende. Se as rochas são formadas no interior da superfície, nós chamamos aí de plutônicas, né, numa formação de pressão e de aquecimento. No caso aí de rochas vulcânicas, são rochas aí que são formadas aí com resfriamento do magma, né? Depois aí vocês vão aprender aí mais para frente aí o ciclo das rochas, e aí eu vou estar explicando para vocês aí quais são, né, as rochas que nós temos no nosso planeta. Mas é mais ou menos nessa base aí. Pode colocar a imagem aí para a gente ver aí. Pela última vez a imagem do vulcanismo tá aí. Então o vulcão, ele forma dessa maneira aí, tá certo? Importante é a questão do tamanho da câmara magmática, que está no número 1, né? Nós temos vulcões aí enormes, como no caso lá do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Que tem lá, né, uma bolsa, uma câmara magmática muito
grande, né? Dizem aí que pode chegar aí, né, mais ou menos aí a 1000 quilômetros aí de distância de um extremo a outro, né? Aí os pesquisadores pesquisam e vai dependendo muito do tempo que nós temos aí. Certo, galerinha? É isso aí que a gente tinha que apresentar. Agora eu vou dar uma sugestão aí para os alunos trabalharem, né? Tá aí na tela para vocês. Nós temos aí um vídeo, né, do Zhang Eng, que é o inventor do sismógrafo, né? Lembra que a gente viu aí, né, falamos sobre esse inventor do sismógrafo aí, né? Então ele é interessante esse vídeo, vocês podem estar assistindo, né? E também pode fazer uma pesquisa sobre ele, né? Sobre esse cientista chinês aí, Zhang Eng, que é o inventor do sismoscópio do ano de 132 depois de Cristo. E aí tem o Saiba Mais, para saber mais sobre como foi desenvolvido dos estudos no interior do planeta Terra por meio da análise das ondas sísmicas. Sugerimos aí o material Ondas Sísmicas e o Interior da Terra. E aí tem um link para vocês acessarem. Então vocês têm aí inúmeras formas aí para vocês estarem trabalhando, né? Tanto aí o vídeo, né, do Zhang Eng, como a pesquisa dele também, né? Para vocês verem aí a questão do sismógrafo que ele inventou aí, que chamam aí de sismoscópio. E tem aí o Saiba Mais, né? Também tem aí, né, um link para vocês estarem aí estudando e podendo fazer aí atividades junto com os seus professores, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Nós vimos já o desenvolvimento 1, né? Vamos seguir até o desenvolvimento 4, falando aí da camada interna do planeta, né? Nessa relação aí que se vai se formando aí, para depois a gente dar sequência, né, na sistematização e começar, né, a ver, né, os recursos minerais que nós utilizamos graças a essas formações que nós estamos vendo desde lá da atividade 1, né, nós estamos vendo aí já a atividade 2, depois nós vamos ver aí a classificação dos solos, né, então nós vamos ver aí muitas coisas aí em relação, né, a esse processo aí do solo, né, e como nós no final, né, utilizamos ele, né. Muitas vezes aí utilizamos, né, adequadamente e outras vezes inadequadamente. Mas passo a passo, né, por isso que nós chamamos aí de itinerários, passo a passo nós vamos estar repassando para vocês. Certo, galera? É isso aí. Avaliem essa nossa aula, né? Sempre a gente coloca aí o QR Code para vocês, né, e o link para vocês estarem avaliando essa nossa aula. E aí nós estaremos aí na próxima aula falando sobre o desenvolvimento 3 da atividade 2. Certo, galera? Foi muito legal estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.